aqui para estudar a palavra de Deus, tentar trazer o melhor de Deus para a nossa vida. Afinal, somos cidadão celestial. E como cidadão celestial, vamos morar no céu. E temos que aprender sobre o céu. Hoje se fala muito pouco sobre o céu. Infelizmente, as igrejas do século XXI têm falado muito aqui. E existe um hino que diz: o céu não é aqui. E como se fosse aqui, o que você vai ter aqui, as suas bênçãos aqui, e as nossas bênçãos estão no céu. O nosso propósito é no céu. Então temos que aprender mais sobre o céu. Estamos falando sobre o céu. E para fazer este programa comigo hoje, eu tenho ele, que sempre estará aqui conosco, o pastor César. Pastor César, que Deus abençoe, pastor César. Amém, pastor Zé Carlos. Mais uma vez estamos juntos, graças a Deus por isso. Eu é quem agradeço o convite, muito obrigado mais uma vez. E eu tenho plena convicção de que nesse estudo que nós estamos iniciando, o Senhor falará tremendamente aos nossos corações. Como o Senhor disse, nós estamos aprendendo com o Espírito Santo de Deus. E que você abra o teu coração e seja tremendamente abençoado. Amém? Amém. Junto com o pastor César, também para fazer isso comigo, eu tenho o diácono Sebastião. O diácono Sebastião, que está aqui conosco aqui no Santuário da Família. Que Deus abençoe. Obrigado, querido. Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, e espero que esse programa seja uma edificação para você que está aí nos ouvindo e nos vendo. Né? Olha só, querido, nós vamos estudar hoje um livro, a Epístola Universal de Pedro, que é a primeira e segunda Pedro. Nós vamos estudar hoje, não vamos conseguir sair, de 1 Pedro. Vamos entrar em 1 Pedro, tentarmos entender que Pedro, escrevendo à igreja, e essa carta ele escreveu, segundo teólogos, anos 60 depois de Cristo, e é uma carta que ele escreve tanto aos gentios como aos judeus. Ali ele vai formando o seu apostolado também para os gentios. Então nós vamos ler escrito para a igreja, para nós. 1 Pedro, pegue caneta, pegue papel, vamos estudar 1 Pedro. Nós vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, nós vamos estudar um pouquinho sobre 1 Pedro. Pedro resolveu assumir sua missão de gentil. Com o gentil, né, aos gentios. Um apóstolo João havia dedicado fazer em seu precioso ministério. Olha só, e nós vamos ler versículo, vamos lendo versículo, vamos estar aí falando, decorrendo sobre isso. Vamos começar com o pastor César. Pastor César, 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, pastor Zé Carlos, 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha só, ele vem falando do Pedro. O nome Pedro significa rocha, que se usava aqui na monografia para descrever Pedro como um homem semelhante a uma rocha, por razão de sua firmeza e fortaleza. Ele dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Unicamente o tom automático dessa epístola, quer dizer, aos estrangeiros, forasteiros, para Pedro, porque não tinha conhecimento antes, disperso nos pontos da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Descreve esta epístola enviada aos judeus cristãos que se estavam em certa parte do Império Romano, entretanto também está destinada ao gentil. Pedro vem falando ao gentil. Porque há uma visão errônea que Pedro ficou em Jerusalém, que Pedro foi o pastor da igreja em Jerusalém. E Pedro não foi o pastor da igreja em Jerusalém. Pedro saiu, Pedro se encontrou com Paulo cita, lá em Gálatas. Pedro fez as viagens, começou a andar. Quem ficou em Jerusalém, quem assumiu a igreja em Jerusalém, porque isso é uma tradição que vem da igreja católica, dizendo que Pedro é o primeiro papa. Não, não é. Quem assumiu a igreja em Jerusalém foi Tiago, irmão de Jesus. Tiago, que foi, por Tiago, foi o que escreveu a primeira epístola. Ele escreveu provavelmente entre o ano 45, ele foi o primeiro, antes de Paulo, antes de todo mundo. Quem escreveu a primeira foi Tiago.
Eu creio que eles, inspirados em Tiago, também começaram a escrever. Pedro era uma pessoa que ele não tinha o conhecimento. Lembra, Pedro era pescador. Pedro, ele tinha problema, não tinha o conhecimento. Provavelmente quem escreveu essa carta foi João Marcos, porque Marcos escrevia para eles. Marcos escrevia. Pedro não tinha um conhecimento da literatura, diferente de Paulo. Paulo tinha problema na visão, muitas vezes ele não escrevia porque ele tinha um problema sério de visão. A carta de Romano, ele fala lá que foi Tércio que escreveu. E algumas cartas ele fala, eu de próprio punho escrevi. Mas Paulo tinha conhecimento, já não era o caso de Pedro. Então Pedro, ele saiu a evangelizar, era um discípulo, tremendamente usado por Deus. Não dá de escrever, a Bíblia diz que a coisa era tão séria, acontecia tantos milagres, através da vida de Pedro, de João, dos apóstolos, milagres também, que eles colocavam os doentes à beira do caminho. Perfeitamente. Para quando Pedro passasse, João passasse, a sombra de Pedro curava os enfermos. Coisa tremenda. Então Deus era tremendo na vida deles, né? E Pedro foi o primeiro a ganhar um gentil, primeira pessoa a ganhar um gentil foi Pedro. Ele foi lá em Cornélio. Ele relutou. Ele teve uma visão, onde Deus disse, come. Está lá em Atos, registrado Atos capítulo 9. Come, ele disse, eu jamais vou comer algo impuro. E vai, e não vai, e vai. Deus não diga que é impuro que eu purifiquei, para que ele pudesse pregar a Cornélio. Aí, de repente, ele vai pregar a Cornélio. Chega lá em Cornélio, Cornélio não era judeu, era gentil. Cornélio se converte. Eles converteram Cornélio se converteu na conversão, no momento da conversão. Cornélio recebe o Espírito Santo. Sim. Aí eles ficaram assim, como é que pode nós impedirmos a água a quem o Espírito Santo batizou? Não tem. E o interessante é que, pastor César e Sebastião, que a língua estranha que nós falamos não é do Pentecoste. Muitos dizem, a gente diz que a gente é pentecostal por causa do Pentecoste. Não. No Pentecoste nós somos de Cornélio. A primeira vez que você falar língua estranha é em Cornélio. Porque no Pentecoste eles começaram a falar a língua daquele cidadão, cada um viu no seu próprio idioma. No seu próprio idioma. Não era essa que nós fizemos. Esse é para os gentios. Essa promessa foi feita para os gentios. E a língua estranha, a primeira vez que acontece, a manifestação do Espírito Santo com línguas como nós conhecemos, que são os crentes chamados pentecostais que nós conhecemos, vem em Cornélio. Não foi no Pentecoste. O Pentecoste, esses não são esses homens aí, daqui, como é que nós ouvimos falar na nossa própria língua? Que transformação, né? Mas vem lá em Cornélio, quando acontece, vem a renovação do Espírito Santo, aí eles batizam em água e começa a fazer. Paulo sai a primeira viagem missionária para as igrejas, e vem com Barnabé. Na segunda, Paulo vai lá no meio dela e diz, vou ficar só com os gentios, porque Deus me chamou para esta missão, para os gentios. E Pedro era tradicional, tanto é que lá no livro de Gálatas, Pedro e Paulo, eles enfrentam certos problemas, e porque Pedro queria circuncidar. Paulo diz que nós não devemos ser circuncidados, já fomos circuncidados com Cristo, a nossa circuncisão vem da cruz, é feita no coração, quer dizer, o batismo, através do batismo, nós vamos fazer um programa sobre o batismo. Então Pedro tinha esse problema tradicional, voltaram para Jerusalém, foi feito o concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15. Aí Pedro começa a vir para os gentios. E quando ele escreve essa carta, porque o concílio de Jerusalém foi lá no começo, lá no comecinho da igreja. A igreja começou em 33, o concílio foi antes dos anos 40. Foi quando ele foi lá, foi na primeira viagem, missionária de Paulo. Né? Não sei como foi e veio o concílio, Tiago estava pastoreando a igreja, e veio e fizeram ali o que seria para o gentil. Aí começou, e Pedro foi no início que surgiu esse questionamento, né, pastor? Foi no início, porque eles queriam circuncidar, queriam trazer a lei para a graça, queriam anular a graça. E aí veio, Paulo ficou firme, exerceu o ministério, e Pedro depois vem ser para os gentios também. Então ele vem escrevendo esse livro, aqui ele vem falando para os cristãos em toda parte. Quer dizer, por que eu estou falando e fiz isso? Porque 1 Pedro serve para nós, para a igreja de hoje. A Bíblia é atualíssima, é para nós, para a igreja. Você lembra que os livros, as epístolas de Pedro, de João, de Tiago, são escritas para a igreja. O livro de Romanos, de Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, são escritos para a igreja. Já Tiago, já Timóteo, Tito, são escritos para eles,
Serve para a igreja. Mas o propósito desse livro são exclusivamente para a igreja, para nós. Aqui nós teremos doutrina para a igreja. Então nós vamos estudar esse livro, lemos apenas, eu estou fazendo porque nós vamos estudar doutrina para a igreja, pastor César. Perfeitamente. Quer dizer, as pessoas pensam em doutrina. Doutrina não está no costume. Costume que passa. Absolutamente. Porque se você for ver, antigamente se usava barba. Passou um período em que se você chegasse numa igreja com barba, você estava em pecado, não podia usar barba. Hoje já pode de novo, nessa igreja pode usar barba. Quer dizer, então são costumes vão mudando, mas a doutrina não muda. E onde é que nós vimos a doutrina? Na palavra de Deus. E o costume, como você falou, o costume ele é transitório, né? O costume ele é transitório. O costume ele é cultural, às vezes o que é para nós aqui não é lá no norte do Brasil, por exemplo. Então o costume e a igreja nesse período, ela estava passando por um problema muito sério, principalmente quando Paulo e todos aqueles que acompanhavam Paulo lá, né, iam levar a palavra, eles tinham um problema muito, porque aonde eles entregavam a palavra, eles levavam nas sinagogas. Até que Paulo chegou, eu acho que ele estava em Efésios. Ele disse, eu não vou mais para a sinagoga, agora eu vou fazer. Aí começou a fazer começou a fazer a igreja na casa dos cristãos. Porque ele estava passando por muitos problemas. Ele apanhou muito. Por causa da circuncisão. Porque para muitos judeus, e para Pedro... Não, a lei. Para a lei, você só poderia estar debaixo da promessa se você fosse circuncidado. Isso mesmo. Daí só que, aí fizeram, depois do episódio do concílio de Jerusalém. De Cornélio, daí houve o concílio, onde Pedro chegou com uma nova mentalidade. Mas quem é que abriu a mente de Pedro? Foi o Espírito Santo. Quando eles vieram, porque eles tiveram esse problema lá na Galácia. Lembra que nós estamos falando há 2000 anos atrás? Não tinha avião, não tinha nada. Eles vinham de barco. Então demorava tempo para chegar, muitas vezes remando. Tempo para vir da Galácia até Jerusalém. Alguns dias. Nesse período que ele saiu da Galácia para Jerusalém, o Espírito Santo falou no coração do Pedro. Porque Pedro, lá na Galácia, Pedro queria que fosse circuncidado. Inclusive, conseguiu convencer até Barnabé. Paulo ficou sozinho, até Barnabé foi com Pedro. Quer dizer, Paulo ficou sozinho. E aí não houve a circuncisão. Por quê? Porque a lei é clara. A circuncisão, o que é a circuncisão? A circuncisão te coloca na graça. Te coloca na promessa. Quando Davi olha para o Filisteu, ele olha para Golias, ele diz, quem é esse incircunciso? Quem é esse sem promessa? A Bíblia diz que Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito. E muitos conhecem essa história, mas não lembram que logo depois Deus veio matar Moisés. Por que Deus veio matar Moisés? Porque ele não tinha circuncidado o filho. Ele vai circuncidar o filho. Quando ele circuncidou o filho, a mulher Zípora se levanta contra ele. E diz, tu és homem sanguinário. Por quê? Porque ele cumpriu uma promessa. Todo o período do Egito, todas as bênçãos, Zípora não viu nada. Ela foi entregue lá no deserto, quando o sogro trouxe ela, lá no deserto para ele de volta. Por quê? Porque ela abandonou ele, porque ele circuncidou. E Deus veio matar ele porque ele não tinha feito a promessa com os filhos. A mulher é Deus, né? Então, quer dizer, quando ele faz, então a circuncisão para a lei era muito forte. A circuncisão colocava na promessa. Então Pedro tinha isso. E como todos os judeus que estavam debaixo da lei, tinham essa fato. Você só poderia ser parte da promessa se você fosse circuncidado. Tanto é que os gentios, ou os estrangeiros, que vinham para o povo, qual era a obrigação? É ser circuncidado. E pastor, é interessante isso que o senhor está colocando, porque essa era a vitória de Davi, essa era a certeza de Davi relacionada com relação a Golias, a incircuncisão. Esse incircunciso, ele pensa, ele está se levando, eu vou contra ti. Ele não tem promessa. Exatamente, não tem promessa. Não tem promessa. Quer dizer, quem não tem promessa não tem vitória. Nós temos vitória porque nós temos a promessa de Deus na nossa vida. Qual é a nossa circuncisão? É a cruz. Perfeitamente. Nossa circuncisão não é feita por mão de homem. Em Colossenses, quer ver, ler lá em Colossenses capítulo 2, eu acho que é o versículo 12 ou 14. Colossenses, nós já temos isso por intervalo. Colossenses é muito claro sobre isso. Colossenses. Havendo riscado isso, 2,14? Vê se não, 2,12. 2,12. A 2,12 é sepultados com ele no batismo. Então vê, é 11. Vê 11. Tá. No qual, exatamente, aqui ó, estáis, vamos do 10, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. A circuncisão no batismo de Cristo. Quando isso aconteceu, olha a sequência. Aí da sequência é sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Olha só, nós vamos ao intervalo e nós voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Quer dizer, então, essa lei, essa circuncisão, que era muito forte, e lá em Colossenses, o pastor César leu, Colossenses capítulo 2, e o versículo 11, né? 10 ao 12 ele leu. 10 ao 12. O 12 diz, quando isso aconteceu, quando é que isso aconteceu? Quando fosse sepultado com ele no batismo. Quer dizer, o batismo nos coloca debaixo da circuncisão não feita por mão humana, mas circuncisão feita pelo batismo através de Cristo. Quer dizer, olha só, o 10, deixa eu ver aqui, eu estou aqui, o 10 e o 12. Sepultados com ele, olha só, no 11 diz, no qual também fosse circuncidado, na circuncisão de Cristo. Circuncisão essa feita não feita por mão, no despojo do corpo. Sepultado com ele no batismo, também com ressuscitado, pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Quer dizer, então, quando é que isso aconteceu? Através do batismo, quando nós fomos sepultados no batismo. Então, vem tirando a circuncisão. E aí Pedro vem, resolve isso, e agora Pedro vem escrevendo a igreja, escrevendo a toda a igreja. Então ele vem, eu, Pedro, apóstolo de Cristo, dispenso aos estrangeiros, dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia. Quer dizer, escrevendo isso. Olha só o versículo 2, Sebastião. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele vem o primeiro, como sempre, né? E eu quero relatar, eu falei, Marco, não foi quem que escreveu o livro de Pedro, foi Silvano. Ele fala lá em 5 e 12, foi Silvano que escreveu o livro de Pedro. Ele diz o seguinte, os escolhidos, aqueles que decidem responder favoravelmente à chamada do Espírito Santo, são escolhidos por Deus. Quando ele fala escolhido, ele fala aqueles que se decidiram, porque a chamada do Espírito Santo ou aceitaram a fé. Esses são os escolhidos, né? Segundo o prévio conhecimento de Deus Pai. Deus vê no futuro que teria que enviar um Salvador para redimir o homem da queda. Todos aceitam o Salvador, são escolhidos. Quer dizer, em santificação do Espírito. Escolhido para ser santificado pelo Espírito Santo. Quando ele fala escolhido, você vem, é escolhido para quê? Para ser santificado no Espírito Santo. Para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Corresponde ao fato de que o Espírito Santo nos santifica sobre a base da obra terminada de Cristo, onde a fé deve redimir, já que a cruz é tudo quanto a salvação, sendo também tudo quanto a santificação. Quer dizer, nós cristãos, nós não podemos nos afastar da cruz. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode afastar da cruz. Não estou dizendo que tem um símbolo da cruz ou uma cruz, mas a cruz de Cristo. Na cruz, a igreja nasce. Igreja sem a cruz de Cristo, a igreja sem o fato da cruz, sem olhar para a cruz, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Pedro vem falando sobre isso, os apóstolos falam muito isso. Graça e paz sejam multiplicadas. Ambos os atributos passam pela cruz, em seguirão, multiplicando o contato de nossa fé. Esta é a fiança firmemente da cruz de Cristo. Quer dizer, Pedro vem falando isso assim, vem falando sobre a igreja. A nossa fé garante a eleição, baseada na obra do Espírito Santo. A salvação dos gentios, na palavra de um homem que passou por grandes conflitos para aceitar a inclusão dos gentios, é um milagre.
ele explica que somente a prescindência de Deus era capaz de elegê-los. E Pedro fez isso, quer dizer, Pedro tinha dificuldade de aceitar. E vem dizendo que só Deus é a elegê-los. A aparência elege os gentios com base em uma garantia fundamental, a santificação do Espírito Santo. Qual foi a santificação do Espírito Santo? A santificação operada pelo Espírito Santo foi o depósito da promessa, da garantia que aquela eleição, que a santificação opera pelo Espírito Santo, baseada na obediência, na expressão futura do sangue de Cristo sobre o propiciatório. Quer dizer, ele vem trazendo aqui que o sangue de Cristo, por quê? Porque sem... Você vai entendendo a lei, e a graça complementa a lei. Nenhum de Jesus não veio abrogar a lei, ele vem cumprir a lei. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Tinha que haver um cordeiro, morresse, para que as pessoas fossem perdoadas. Houve-se um ditado popular, estamos fazendo de bode expiatório. E muitas pessoas falam esse ditado e não entendem o que é bode expiatório. Bode expiatório vem lá do judeu, vem lá de Israel. O que eles pegavam? Eles pegaram um bode, passavam sangue sobre o bode e lançavam ele no deserto. Sim. Deixavam ele no deserto. Se aquele bode fosse e não voltasse mais, o pecado deles teriam sido perdoado. Se o bode fosse e voltasse, o pecado não tinha esperado. Tinha que fazer tudo de novo. Até que o bode fosse e não voltasse mais. Fosse embora. Né? Quer dizer, e esse bode era chamado de bode expiatório. Por isso que é um ditado pela bode expiatório. E quer dizer, porque sem redimento de sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Por isso que quando João Batista, ele vê Jesus Cristo, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é mais o pecado de uma pessoa. Quando Jesus chega no templo e ele faz aquilo no templo, você lembra da história, pega o chicote. Nós temos que lembrar que tudo que estava ali no templo era para manutenção do templo. Os mercadores estavam vendendo, mas estavam ali para manutenção do templo. Vinha gente lá da Arábia, vinha gente de Roma, vinha gente da Síria, vinha gente daquele lugar e vinham a Israel, vinham a Jerusalém. E eles iam no templo, eles traziam dinheiro daquele lugar lá. E ali eles trocavam dinheiro. De repente, conforme o seu pecado, você levava um animal. Proporcional, né? Proporcional. Era uma pombinha, né? E o cara pegou muito e ia levar um animal, um boi. Agora você imagina andar com um boi no meio da congregação. Eles iam dizendo, meu Deus, olha o pecado daquele lá, o pecado é grande, hein? O pecado é maior. Aí ele comprava lá, para não se expor. É interessante que quanto maior o pecado, no caso, mais oferta, no caso o boi, e mais churrasco, né? É interessante exatamente isso. Maior a expiação, maior também era... Aí o que acontecia? Então tinha lá no templo. E Jesus foi e disse isso, olha, vocês estão fazendo a casa do meu pai, casa de comércio. Quer dizer, e isso serve, se Jesus voltasse hoje, querido, na igreja do século XXI, né? Onde eles vendem rosa, vendem meia, vendem vassoura, vendem tudo. Então Pedro vem escrevendo a esta igreja, falando sobre isso, ele vem falando sobre a expiação. Doutor Zé Carlos, dentro do que o senhor falou, para a gente, dentro do cerne do que está sendo tratado, como o senhor colocou ali, igreja sem cruz pode ser considerado, taxado de qualquer coisa, menos igreja. Porque a cruz é o fundamento, é a base, é a solidificação, é tudo na igreja. Né? Então nós temos que considerar exatamente isso, por quê? Porque dentro disso que está sendo estudado, a mensagem da cruz, ela automaticamente, é o que o senhor falou, se Jesus viesse hoje, ele acharia fé na terra, mas essa fé genuína, essa fé de reverência, essa fé de honra, essa fé onde o nome dele é realmente glorificado pela palavra, ou estaríamos dentro dessa conotação de religiosidade e até de comércio, de mercantilismo. Então isso é muito complexo, tem que se realmente levar isso em consideração e tratar isso com profundidade para que as pessoas que não ouvem, não sabem a respeito do cerne da palavra, da cruz, venham ser engodadas, ou seja, ludibriadas por coisas, porque estão substituindo a cruz por coisas. O princípio satânico, o princípio de Satanás é distorcer a palavra de Deus. Esse é o princípio. Satanás, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que as promessas de Deus não vão cumprir na sua vida. Ele quer dizer que você não está debaixo da promessa. Ele quer tirar a palavra de Deus. Tanto é que a primeira vez que ele aparece é lá no Jardim do Éden. A primeira vez que ele aparece é lá no Jardim do Éden.
E o que ele fala? Foi isso que Deus disse mesmo? Tenta botar em dúvida a palavra de Deus. Exatamente. Ele tenta botar em dúvida. Hoje ele vem tentando botar em dúvida a palavra de Deus. Por Jesus ele fez isso? Hã? Para Jesus ele fez isso. Jesus ele usou a palavra para tentar deturpar a palavra de Deus. Então o princípio dele é esse. E o que ele vem fazendo hoje na igreja? Vem deturpando a palavra, vem tentando alterar a palavra, que não tem porquê. O que ele quer? Que nós não estejamos... Querido, quem não está firmado na palavra é um crente insensato. Não tem. Jesus fala isso. As 5 virgens loucas. Hã? As 5 virgens loucas. Não, Jesus fala isso sim. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Exatamente. Sobre a palavra, o fundamento. O fundamento da igreja, o fundamento do cristão tem que estar onde? Na palavra. Mas para isso você precisa estudar, para isso você precisa ler, para isso você precisa aprender. Estudar a palavra. Nós estamos fazendo aqui o programa Palavra Rema. Ter tempo com Deus. Ter tempo. Nós já estamos indo para o final do programa. Quer dizer, mas o que nós precisamos? Estudar a palavra. E o que nós estamos fazendo isso? Nós estamos apenas no primeiro dia. Mas queremos que você estude a palavra conosco. Amém? Que Deus esteja abençoando. Sebastião, nós já estamos chegando ao final, querido. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Graças a Deus, né? E espero você amanhã aqui novamente. Pastor César, estamos chegando ao final, querido. Que Deus te abençoe. Eu aqui agradeço, pastor Zé Carlos. Muito obrigado pelo convite, estarmos juntos, né? E aprendermos da palavra de Deus, que é fundamental para que nós tenhamos um crescimento absoluto e uma comunhão íntima, verdadeira com o Senhor, a fim de que não sejamos enganados. Pode orar por nós. Amém. Pai, é em nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós te agradecemos por esse dia, por todas as bênçãos, ricas bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas, esse amado ouvinte, telespectador, para que o Teu Espírito, Senhor, possa tocar nesse coração, a fim de avivar, Senhor, de levantar essa pessoa com ânimo, com entendimento, com intrepidez e com o desejo ardente de Te conhecer profundamente. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos, hoje e eternamente. Amém e graças a Deus. Amém, querido. Olha só, permitindo Deus, nós estamos aqui amanhã de volta, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Queridos, muito obrigado a você que nos acompanha. Vamos estudar a Bíblia. Nós amanhã voltamos aqui e estamos estudando Pedro. Lemos apenas hoje 2 versículos e vamos fazendo conforme o Espírito Santo quer para este programa. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.